Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos na nossa série de sermões no Evangelho de Jonas. Nós chamamos essa série do Evangelho em Jonas, o que é um tanto quanto engraçado, porque a gente tem a ideia do Evangelho daqueles 4 biógrafos de Jesus, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. E nós decidimos chamar essa série de Graça, o Evangelho em Jonas, justamente para mostrar como a graça de Deus, a salvação pela graça de Deus, através da intermediação de Cristo, já era efetiva desde o Antigo Testamento. Eu te convido então para abrir o texto de Jonas, no capítulo 4, nós leremos apenas os 3 primeiros versos. Nós estamos no nosso 6º sermão. Eu gostaria de ler com você os 3 primeiros versos do capítulo 4 de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Eu tenho uma animação favorita. Eu gosto muito do Toy Story. Alguém se lembra daquele primeiro filme do Toy Story? Agora saiu 4 recentemente, né? É muito recomendável que você vá assistir. O primeiro filme é muito interessante porque narra a história de quando o menino Andy ganha um novo brinquedo, o Buzz Lightyear. Inclusive hoje está fazendo, ontem fez 50 anos que o homem foi para a Lua, e Buzz Aldrin, que era um presbítero da igreja de Webster, no Texas, ele foi nessa incursão para a Lua, e exatamente hoje, dia 21 de julho, ele realizou a primeira ceia e única na Lua, uma ceia cristã, um irmão nosso presbiteriano, e o nome do Buzz Lightyear, do Toy Story, é em homenagem a esse astronauta, o presbiteriano Buzz Aldrin. E é interessante que na história do Toy Story, o Woody, que é um dos protagonistas dessa saga, ele fica enciumado, porque o seu dono, o seu proprietário, Andy, ganhara um novo brinquedo e estava muito estimulado, estava muito animado com esse novo brinquedo. No texto de hoje nós vamos ver como às vezes nós temos ciúmes e ficamos ressentidos porque Deus não se enquadra na nossa pauta. Em resumo, nós vamos dizer que nós somos preconceituosos. Deus não é. Interessante que o texto começa dizendo, no verso 1 do capítulo 4, que Jonas ficou irado, e então Jonas se irou. Jonas se irou por qual razão? Se você voltar um verso aí da sua Bíblia, você vai ver no verso 10 e 11 do capítulo 3 de Jonas, que aquele povo de Nínive, o qual Jonas havia proferido o sermão que Deus havia lhe dado, um sermão duro, inclusive, de que se eles não se arrependessem em 40 dias, a cidade inteira seria destruída. Teve o efeito contrário. A cidade não foi destruída porque Deus se agradou do arrependimento daquele povo e então concedeu-lhes misericórdia. Deus ficou do lado daquelas pessoas de Nínive, Deus os salvou, Deus redimiu, a salvação alcançou aquele país, e então Jonas foi frustrado nos seus planos, e ele ficou extremamente irado. E a palavra aqui, no hebraico, ela é muito interessante porque era uma palavra usada em contextos de cozinha, quando a água ferve, quando há uma ebulição, quando a coisa fica quente. Ou seja, o Jonas, ele ficou fervendo, irado, porque Deus salvou aquelas pessoas. Note que Deus está indo para um lado, o Jonas está indo para o outro. Deus, no verso 9 do capítulo 3,
Deus está abandonando a sua ira contra o povo de Nínive. E agora é o Jonas que está irado. Diametralmente contra a vontade de Deus, o Jonas novamente. E o que deixa o Jonas tão irado? Eu gostaria de sugerir algumas coisas diante do texto que nós lemos. Primeiro, a conversão dos ninivitas. No capítulo 3, no verso 10, diz que aquele povo ele se arrepende do mal, faz um grande jejum comunitário, inclusive até os animais da cidade, eles, por decreto do rei, eles começam a jejuar, e então Deus volta atrás, no sentido de que, se uma vez que eles se arrependeram dos seus pecados e se voltaram a Deus, Deus lhes concede graça e misericórdia. Isso deixa Jonas irritado, porque o Jonas é um cego ideológico. O Jonas é um idólatra do Estado de Israel. O Jonas, ele é um nacionalista arrogante. E Deus frustra o projeto pessoal de Jonas, que era justamente o de que nenhuma outra nação tivesse o conhecimento de Deus. E que Deus ficasse circunscrito apenas à realidade de Israel. Porque o povo de Israel ostentava a revelação do único e poderoso Deus. E Deus se arrepende do mal. E Deus se arrepende porque Ele é bom. E porque Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Quem disse isso não sou eu, é o próprio Jonas. E isso deixa o Jonas irritado. Olha o cúmulo do absurdo. Jonas está irritado porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. E aí o Jonas faz uma oração, que é interessantíssima, que o Jonas ora reclamando. E é engraçado, porque o Jonas, ele é um dos profetas que menos fala com Deus na tradição cristã. Se você ler todos os profetas, tanto os maiores quanto os menores, você vai notar que a maioria dos oráculos acontecia mediante a orações. O profeta falava com Deus, Deus falava com o profeta. Agora Jonas é um dos que menos ora na Escritura. Especificamente nesse livro de 4 capítulos, ele ora apenas 2 vezes. Uma vez nós já expomos aqui, o pastor Hilder falou sobre quando Jonas estava na barriga do peixe. E agora essa segunda oração. E é interessante que essas orações, elas têm algo muito contraditória, uma oração da outra. Note, a primeira oração, o Jonas está na barriga do peixe, ou seja, completamente distante daquilo que Deus projetara para ele. Na segunda oração, ele está em Nínive, exatamente onde Deus queria que ele estivesse. E na primeira oração, ele ora porque ele está encrencado, ele está querendo sair do ventre do peixe. Na segunda oração, ele ora para reclamar com Deus a respeito do caráter de Deus. Note que em ambas as orações, o Jonas está orando para si mesmo. O Jonas está defendendo os seus interesses. Na oração da barriga do peixe, ele louva os atributos de Deus. Deus, Tu és bom, Tu és eternamente poderoso, o Senhor é altíssimo. E ele o faz porque ele sabe que são esses atributos, ele apela a esses atributos porque são esses atributos que vão salvá-lo. E agora Jonas está jogando na cara de Deus os atributos de Deus, porque agora os atributos de Deus não estavam mais a serviço dele, mas a serviço de terceiros. E ele começa a dizer: Deus, eu sabia que você era bondoso, eu sabia que você era misericordioso, eu sabia que você era tardio em irar-se, eu sabia que o Senhor agiria de benevolência e de compassividade com aquela gente, por isso que eu não queria vir pregar aqui em Nínive. E ele acusa Deus de uma forma ofensiva. Na barriga ele estava longe de Deus e ele orava para viver. Agora ele está fazendo a vontade de Deus, à força, e ele ora para morrer. Não é isso que nós lemos no verso 3? É melhor que eu morra, Deus, me mate a ter que passar por essa humilhação. Jonas, ele não fugiu porque ele tinha medo de morrer. A primeira vez, Deus disse para ele: vá para Nínive e pregue. E então ele foge da vontade de Deus, não é porque ele tinha medo de morrer lá no meio dos ninivitas, uma nação inimiga,
Mas ele foge porque ele tinha medo que os ninivitas não morressem. E Jonas reclama porque Deus é bondoso. Você leu comigo aí na sua Bíblia, o verso 2 diz: eu sei que tu és bondoso. Deus é bom, meus irmãos. Esse é um caráter, é um traço do caráter de Deus, o qual nós devemos nos apegar, nós devemos cantar, nós devemos proclamar e reiteradamente nós devemos afirmar que Deus é bom. E essa bondade de Deus faz com que Ele trate pessoas como eu e você, como os ninivitas, bárbaros, pessoas pecadoras da pior espécie, de uma forma graciosa e benevolente. O Jonas também joga na cara de Deus que ele é compassivo. Eu não sei quem em sã consciência reclamaria da compassividade de Deus. Se não fosse a compaixão de Deus, meus irmãos, eu e você já teríamos tido sobre nossas cabeças um terrível juízo do qual nós não escaparíamos. Mas é por conta da compassividade de Deus. É porque Deus, Ele é passional. É porque Deus se coloca no lugar de... É o texto de Hebreus, nós não temos um sacerdote que ele não se compadece de nós. Mas antes, Cristo viveu e sofreu todas as nossas tentações, para que pudesse interceder diante do Pai, porque Ele sabe exatamente o que eu e você passamos. O nosso Deus é misericordioso, Jonas diz. Eu sabia que você era misericordioso, graças a Deus. Porque é pela misericórdia de Deus que nós não recebemos o castigo que nós merecemos. Se por um lado a graça de Deus é Ele dar bênçãos a nós que nós não merecemos, a misericórdia é Ele deixar de dar o castigo que nós merecemos. Jonas diz: o Senhor é tardio em irar-se. Ainda bem, porque se Deus não fosse tardio em irar-se, quantos pecados você tem acumulado? Até onde será que seria o limite da paciência de Deus com os nossos erros e com os nossos pecados? E o Jonas continua: o Senhor muda de ideia. Eu sabia que o Senhor mudaria de ideia. E Jonas o faz numa tentativa de ofender Deus. E é interessante que isso na Bíblia nós chamamos de antropopatia. Antropos vem do grego de homem, né? E patia de sentimentos. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende ou que Deus muda de ideia, deve ser entendido como um modo literário de dizer que usando emoções humanas para expressar uma realidade. Não significa literalmente que Deus se arrepende, que Deus reconsidera, que Deus muda de ideia no sentido de que eu tinha planejado isso, mas bom, já não vai dar certo mesmo, então eu vou ter que mudar de opinião. Não, não é isso. É uma figura de linguagem que usa sentimentos humanos e atribui eles a Deus para a gente entender um pouco dessa dinâmica. O que a Bíblia está dizendo quando Deus diz que Deus se arrepende ou que Deus muda de ideia, não é que Deus reconsidera ou muda de opinião, ou que Deus tem um plano e o plano dele é falido e ele apela para um plano B, um plano alternativo. Não é isso. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Deus se arrepende, ela está usando essa figura de linguagem. E Jonas devia saber disso. Que Deus, em seus eternos decretos, já havia previsto, prescrito na lei, de que uma maldição, livro de Levítico, ela poderia ser revogada se houvesse arrependimento sincero e sacrifício. Então Deus não mudou de ideia. Deus disse: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Pregue que 40 dias ela será destruída. E de fato Jonas o fez. E Deus não estava mentindo. Deus estava de fato disposto a destruir aquela cidade. Agora, também está previsto e implícito de que, uma vez havendo arrependimento, essa maldição ou esse juízo divino está revogado. Agora,
de forma covarde, o Jonas joga na cara de Deus dizendo que ele mudou de ideia. Na semana que vem, lá pelo culto da manhã, nós vamos ler a continuação dessa história. E é muito interessante a lição que Deus ensina para Jonas. Inclusive, fica uma recomendação para você. Eu diria que nunca é bom provocar Deus. Jó, a partir do capítulo 38 do seu livro, ele faz algumas perguntas para Deus, né? Por que eu estou passando disso? Aí Deus responde com 70 perguntas para ele. E Deus passa um sabão em Jó, que quando você termina de ler, você está até ofegante com vergonha alheia por conta de Jó. Não é bom provocar Deus. Na semana que vem, no culto da manhã lá em Alfa, nós vamos expor a resposta de Deus e como Deus tratou esse ataque de histeria de Jonas. E vem o verso 3 e o Jonas diz assim para Deus: é o seguinte, Senhor, eu quero morrer. Eu não queria vir aqui para Nínive, eu sabia que isso ia acontecer, você me deu uma mensagem de destruição, eu vim, falei o que o Senhor queria que eu falasse, mas eu te conheço, eu sei que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, inclusive o Senhor mudou de ideia e não vai mais destruir eles, e o Senhor vai salvá-los e redimi-los. Então, já estou humilhado o suficiente, eu prefiro morrer. Veja a que ponto chega o ciúme, a mesquinhez de alguém que acha que conhece a Deus. Isso por algumas razões. Jonas, ele quer morrer porque ele se sente humilhado. E a primeira razão para isso é porque no livro de Deuteronômio diz que se um profeta profere uma profecia e ela não acontece, esse profeta deve perder o seu status de profeta e deve ser conhecido como um falso profeta. Então, na verdade, o que Jonas está argumentando com Deus é a favor da sua reputação. O que Jonas está dizendo para Deus é o seguinte: você disse para eu vir aqui falar que o negócio ia ser destruído em 40 dias. Agora o senhor mudou de ideia, não vai ser nada destruído, e como eu fico? Eu passo de mentiroso? É isso. O Jonas está preocupado consigo mesmo. Ao invés de aproveitar e contemplar a grandeza de Deus em salvar pecadores, ele está preocupado com a sua própria reputação, porque o que ele disse que aconteceria, não acontecerá mais. E é muito interessante, porque no livro de Reis, fala sobre Jonas também, eu não sei se você sabe disso, e lá no livro de Reis, o Jonas aparece como um profeta que profetiza sobre a expansão territorial de Israel. Então, o Jonas, e esse é o segundo motivo, o Jonas, ele era um nacionalista, ele era um ideólogo do Estado de Israel, um amante da pátria de Israel, um nacionalista que profetiza que as bênçãos de Deus vão ser tamanhas em Israel, que o seu território vai se expandir. Ele é conhecido por isso. E agora ele vem e é usado como ferramenta de Deus para a salvação de Nínive. Isso na cabeça de Jonas é inconcebível, porque Nínive é a Síria, é a capital da Síria, inimigo de Israel. Se Deus está do lado deles, Deus já não está mais do nosso lado. Para Jonas, a aprovação de Nínive diante de Deus significava a decadência e a desaprovação de Israel. Agora, Jonas foi esquecido de avisar que ele podia ser preconceituoso, mas Deus não. Que ele podia cogitar que conhecia Deus, mas Deus não pode ser limitado dentro da nossa compreensão pequena. E é muito interessante, porque o livro termina e não fala do destino de Jonas. Não diz se ele se arrependeu, não diz se ele não se arrependeu. O livro termina com uma imagem pintada de um Jonas ressentido, enciumado, porque Deus salvou pessoas que ele considerava inimigos. Mas Deus não teve apenas Jonas como profeta. Deus usou vários outros servos. Até que um dia,
o último profeta, o profeta superior a todos os outros. O profeta que Hebreus vai dizer, Deus falou através dos seus profetas no passado, mas ultimamente nos falou por meio do Filho, o qual constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, o resplendor da glória do Pai, e depois de haver realizado a propiciação pelos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que recebeu é superior ao deles. Deus levantou o último profeta superior a todos eles. Deus levantou Jesus Cristo. E Jesus Cristo é superior a Jonas. Jonas fugiu da vontade de Deus. Jesus encarou a vontade de Deus e sofreu todas as consequências para salvar perdidos. Jonas se apegou ao seu status de israelita, de judeu. Jesus não se apegou ao fato de ser o Deus dos israelitas. Antes se encarnou, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que é superior a todos os nomes, conforme o livro de Filipenses nos ensina. Jonas, ele fica queimando de raiva, enciumado por conta da salvação de perdidos. Jesus, ao contrário, chora pela dureza do povo de Jerusalém. Jonas defendia os seus próprios interesses. Jesus defendia os interesses do Pai. Jonas fez a vontade de Deus forçado, porque nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Jesus, voluntariamente. Jonas queria que a ira de Deus caísse sobre aquele povo pecador. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus até a última gota, para que a ira de Deus não recaísse sobre nós. Jonas queria a punição dos pecadores. Jesus orou do alto da cruz, pedindo para que o Pai perdoasse, porque os pecadores não sabem o que fazem. Jonas quis morrer, porque aquela gente que ele considerava inimiga foi salva. Jesus morreu para que gente como a gente pudesse ser salvo. O nosso Cristo é superior ao Jonas. O nosso Cristo é o Cristo da graça. O nosso Cristo é o Cristo que salva a gente que eu e você não acreditamos. O nosso Cristo é um missionário que está salvando perdidos. E Ele te convida também para essa missão. E nessa missão, às vezes nós olhamos para algumas pessoas e nós não conseguimos cogitar de que elas possam ser filhas de Deus, possam ser nossos irmãos na fé. Deixe-me lhe dar uma notícia. Você pode ser preconceituoso, mas Deus não é. Ou você está do lado de Deus na missão dele de salvar perdidos, ou você está como um Jonas, igualzinho o filho mais velho daquele pai do filho pródigo, que quando sabe da bondade do pai, ao receber o filho em casa, que havia gastado tudo com meretrizes, fica enraivecido, enfurecido, e coloca em xeque o caráter do pai, porque você o recebeu. Gente, pense naquelas pessoas que você discutiu, que você não consegue ver vestida nem de ouro. Pense naquelas pessoas que você não gosta, que você acha metida, que não sabe, que não, como dizem por aí, que o santo não bateu. Cristo quer que você fale do amor dele para essas pessoas. Você é mais parecido com Jesus ou com Jonas?
Deus salva gente de todo tipo, que a gente às vezes sequer consegue cogitar. Toquei no Rio antes de ontem, quinta-feira, e eu conheci a história de um missionário. Por motivos de segurança eu não posso falar o nome dele, e eu também não vou contar a história inteira. Mas note o que Deus fez na vida desse homem. Ele é de uma família de árabes, muçulmano, e ele foi da classe mais extrema do islamismo. Inclusive passou a vida se preparando para ser homem-bomba, coisas do tipo. E então ele se envolveu no crime, procurado pela Interpol, e ele foge para a Colômbia, onde ele vem trabalhar numa Farc para contrabandear drogas, porque era um homem muito habilidoso. E um dia, na fronteira do Paraguai com o Brasil, ele, que já tinha mais de 140 mortes nas costas, vai executar um homem. E esse homem começa a implorar perdão e diz que tem filhos. E então esse cara, ele era muito malvado, mas ainda assim, por graça de Deus, ele não matou esse homem, deixou o homem ir. No dia seguinte o homem veio e atentou contra a vida dele. Ele ficou em coma, quase morto, 4 dias de morto. Ele tem os documentos, atestado de óbito assinado, 4 dias morto. Quando foram preparar o corpo para o enterro, ele acordou e diz que recebeu uma visita de Cristo, dizendo que agora ele era dele. Esse homem viaja por países pregando o evangelho. Quando ele se converteu, quando ele era traficante não, mas quando ele se converteu, a família dele tratou ele como um lixo, tirou ele da herança. A família muito rica lá no Oriente Médio tirou ele da herança. E ele disse: eu preciso falar do amor de Cristo para minha família. Chegando lá, o irmão dele mais velho deu uma surra nele. Ele voltou depois de um tempo: eu preciso falar do amor de Cristo para minha família. Não foi recebido, insistiu. O seu irmão então deu-lhe um tapa na cara e disse para ele: na tua Bíblia, o teu Jesus diz que se alguém der um tapa na tua cara, você tem que dar a outra. E ele levantou com coragem, virou a outra parte do rosto, e o irmão dele lhe esbofeteou novamente, quebrou ossos faciais, e expulsaram ele de novo. E ele foi de novo ilegal para o Oriente Médio, porque ele já não tem mais a cidadania. E então o seu irmão o açoitou, e ele chega no Brasil para esse congresso com as costas todas açoitadas. E ele olha para o pessoal lá do congresso e diz assim: eu trago em mim as marcas de Cristo. A gente não sabe porque estupradores recebem a graça e a misericórdia de Deus. A gente não sabe porque pessoas que abortaram filhos recebem a graça e a misericórdia de Deus. A gente não sabe porque pessoas que cometeram latrocínio recebem a graça de Deus. A gente não sabe porque corruptos também podem receber a graça de Deus. Agora, uma coisa é certa: se alguém lhes disser, arrependa-te da tua vida e mude de vida, existe um bom Pai que está disposto a receber todo tipo de gente. Porque eu e você podemos ser preconceituosos, mas Deus não é. Deus não é. E a maior prova disso é Jesus Cristo, que se entregou em nosso lugar. Ele é o profeta superior. Ele é quem revelou o amor e a graça, como diz o livro de João, no capítulo 3. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você.